Fala, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um quadro do Cria Steps, né? Nesse quadro a gente sempre dá algumas dicas, ajuda a galera a entender alguns conceitos de roteiro, né? Para engrandecer as suas histórias aí. E hoje nós vamos falar algo bem clássico, que é como você escapa do clichê. Boa. Então, basicamente, antes da gente sempre fala, né? Antes de começar a dar os passos a passos e tudo, a gente gosta de dizer o que é, explicar um pouco o que é aquilo, né? Com certeza. Então, o que é o clichê? Muita gente já ouviu falar, muita gente às vezes fala sem ter muita noção do que é. E o clichê, em termos de roteiro e de história, ele é o caminho mais rápido e previsível que você pode seguir em uma trama, né? Sim. Então, é aquilo que é mais imediato para você, é o que costuma se fazer na maioria das histórias. E principalmente, que acho que o grande oposto do clichê, a palavra é inovação. Quando você não traz nada novo, você está indo por um caminho que já foi trilhado e que todo mundo já está acostumado, né? A gente tem como uma das coisas mais fortes numa história quando você consegue surpreender o seu leitor. Sim. Né? Quando você consegue marcar ele com algo que ele nunca viu, e nesse sentido. Então, o clichê ele é a história que não vai trazer basicamente nada de novo para o seu leitor e ele não vai se sentir surpreendido, né? Então, assim, a gente vai falar os passos a passos, vamos dizer assim, mas não quer dizer que existe um roteiro único para sair do clichê, né? Isso vai variar muito do gênero que você está. Primeiro você tem que entender isso, o gênero que você está e qual que é o clichê desse gênero, né? Porque, por exemplo, a gente costuma dar os exemplos de heróis porque a gente está envolvido profissionalmente nisso também, mas o clichê do herói é alguém morrer. Com certeza. Né? Isso, esse é o clichê do herói. Falando de clichê, assim, que o Roger estava começando, é como se você tivesse realmente, como ele falou, de você ter uma voz própria, né? Você como autor, construtor da sua obra, se a tua voz, a tua mensagem for extremamente parecida ou até exatamente igual, soa como cópia porque é um universo, é um ambiente, é um protagonista que as pessoas já viram, né? Isso aí. Por mais que, se você pegar, novamente falando de gêneros, os gêneros eles vão datar muito o tipo de protagonista, né? Se você pegar gênero policial, geralmente o protagonista é um policial ou um bandido, mas geralmente eles têm a essência igual, mas é aí que surge o problema do clichê, porque quando tá tudo igual, não faz muito sentido para o público assistir uma história que ele já viu antes. Isso. Não sei se faz sentido para vocês, mas o truque mais fácil para a gente sair do clichê é quanto mais imerso nós como autores estamos na nossa obra. Porque quanto mais imersos a gente está na nossa obra, quanto mais a gente conhece do nosso protagonista, do ambiente que a gente quer contar, aí sim a gente vai começando a ter soluções criativas novas para diferenciar de obras que já existem. Então a gente que cria super-herói na nossa editora Prod, a gente toma muito cuidado, que a gente cometeu esse erro no começo, de replicar algumas fórmulas que a Marvel e a DC já faziam para os seus personagens. E a gente viu e percebeu que aí a gente estava caindo no clichê, porque era a forma mais fácil de ser pensada, né? A gente estava começando a estudar roteiro e praticar ele, né? Se inserir no mercado. Até que a gente virou a chave e falou, não, a gente vai ter que readaptar tudo, os personagens do protagonista. Por quê? Porque a gente não conhecia eles ainda e a gente estava no nosso inconsciente achando que os nossos protagonistas eram os personagens já existentes, como o Aranha, o Batman, enfim. E aí que a gente começou a focar muito em construir a personalidade dos protagonistas, quem eles são, qual é a biografia inteira deles, o que eles passaram, os rituais que eles têm, os coadjuvantes que cercam eles, para a gente começar a entender todo o ambiente que a gente quer contar, a mensagem que a gente quer contar. É aí que você começa a sair do clichê, é aí que as ideias começam a sair. Então, quanto mais presente você está, quanto mais tempo você tem para investir em construir, quebrar a cabeça,
Quando não estiver surgindo, vai para o silêncio, toma um tempo, respira, volta, começa a conhecer mais dos seus A personagens. gente já falou que tem o Você sai do bloqueio criativo, né? Sim. Então na hora que você está criando que der esse branco, Porque é um respiro, né? É. Toda obra precisa do respiro. Você vê, tem aquelas partes de ação, se você está falando de um filme de ação, por exemplo, e tem o respiro. Nada é 100% tiro e bomba a todo momento. Frenético. Não, tem o respiro, tem abaixo. E isso para a escrita também é primordial. Você começar a ter o teu tempo de construção, para que você saia do clichê. Porque hoje em dia, qual que é o problema do clichê? O tempo também, né? Quanto mais tempo vai passando, mais clichês vão surgindo. Porque mais autores vão criando, e você tem que inovar, entendeu? Se você pegar um exemplo clássico, assim, fácil, o The Walking Dead é uma série de zumbi. Beleza, só que o zumbi já é um gênero clichê. O Jorge Romero começou com isso na Noite dos Mortos-Vivos, se eu não me engano, e ele já começou a introduzir. O que o The Walking Dead trouxe de elemento novo para ele sair dessa premissa de só ser um zumbi na cidade? Ele colocou elementos arquetípicos, simbologia de faroeste. É isso que mudou a parada. Por mais que o gênero de terror / gore que venha com a simbologia de zumbi já seja um clichê de pessoas que mordem outras por doença e outras podem ser infectadas, ele trouxe um elemento novo. É aí que vira o jogo. Você pode colocar na tua obra elementos que já são clichês, já foram utilizados, com simbologias novas e fazer um mix, um batidão deles, e aí que surge algo novo. Isso aí. Eu acho legal você ter citado isso porque a gente está falando hoje sobre como sair do clichê. Sim. Então, se é como sair, quer dizer que você entrou nele. Toda a história você entra no clichê. Sim. Porque é a partir dele que você começa a inovar, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode até falar para a galera é não ter medo de entrar nele, porque é a partir dele que você tem que começar a criar novas soluções. Isso. Né? O problema é quando você se mantém nele. Né? A gente até pode encarar ali como se fosse uma esfera assim, você tem que chegar daqui até aqui. E o clichêzão, aqui é uma esfera de ideias, o clichêzão é isso aqui. Sim. Né? Um caminho rápido que você tem para tomar ali. Então, quando você toma esse caminho rápido, como o Marcão falou, você está indo por onde já foram. Exato. Por todas as referências que você está usando. É. Então, a ideia aqui não é como evitar o clichê, porque o clichê tem que estar lá, você tem que ver ele e falar, a partir disso, eu vou criar uma história. O Marcão deu o exemplo do The Walking Dead, que é muito bom, e a gente vai falar aqui algumas possibilidades que você tem para sair do clichê, mas a gente sempre, até quem acompanha mais, deve estar já sabendo do que a gente sempre fala disso, que são os arquétipos, Sim. porque ele é o primeiro passo para você conseguir logo de cara sair do clichê, né? É quando você põe um elemento, uma simbologia que vai tirar totalmente sua obra do que já foi feito. Sim. Né? Ou quando você tira um arquétipo, porque é uma abordagem diferente. Quando a gente fala aqui da Prod, a nossa editora, você tem um arquétipo que foi muito usado durante desde o século XX tem histórias mundialmente famosas aí sobre mitologia egípcia, né? Sim. Então você tem muito sobre múmia, muito sobre os deuses egípcios e tal. O que a gente fez com o nosso personagem do Chacal foi acrescentar o arquétipo urbano, os problemas sociais aí. Exatamente. Foi de certa forma inovador para aquele núcleo, né, de mitologia egípcia. Então você dá um elemento a mais para trabalhar que ninguém trabalhou ainda, mesmo falando de um assunto já abordado. Né? Então você pode fazer isso como a gente falou, dependendo do gênero, você vai ter diferentes abordagens. Né? Então você pode fazer isso numa comédia romântica, a gente já falou alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, a gente tem comédia romântica, o clichêzão eles se conhecem, não ficam logo de cara, se apaixonam, tem um problema e depois decidem no final ficar juntos. Como você pode mudar isso? Tiveram vários filmes que mudaram. Mesmo com essa mesma estrutura, no final eles ficam juntos. Você teve o filme do Adam Sandler com a Drew Barrymore, que ela esquece. Ah, como se fosse a primeira vez. A estrutura é a mesma, mas o que você colocou? Um elemento da amnésia. Exatamente ali, isso. contando uma história diferente. Então você está contando a mesma história, mas com elementos a mais, né? Então você tem aquele 500 dias com ela, onde no final eles não ficam juntos. Sim. Na comédia romântica, né?
Então já foi uma outra diferença. Então você sempre tem que partir do clichê Sim. e ver o que você pode acrescentar. Né? E o clichê que você estava falando aí no final, cara, é muito importante que o final não seja clichê. Sim, que é o clima verdade. seja a tua voz, a tua inovação, né? E é por aí. isso que você tem que investir o tempo o máximo que for possível para construir os seus personagens. E a gente bate nessa tecla porque a gente acha que conhece os personagens até sentar mesmo a bunda na cadeira e começar a escrever muito sobre eles e também sobre os pais e avós. A gente faz muito isso. Porque o protagonista ele vai guiar a história. Ele vai pegar o teu leitor, o teu público, seja que for, que está assistindo ou lendo vocês, e vai dar a mão para eles e vai falar, vem comigo que eu vou te levar até o final. E se você não conhece quem é ele, 360 graus, o seu personagem protagonista, você vai cair no clichê em algum momento. Vai. Porque quando você conhece o teu protagonista de cabo a rabo, vão surgir os elementos e os ambientes necessários para que componham com aquele tipo de personalidade. Sim, né? sim. Então, como o Roger falou, no nosso Indomável Chacal, que é uma franquia, uma história da Prod, um super-herói egípcio, que a gente tirou os elementos mitológicos, místicos, de magia, e colocou tecnologia e ciência no Egito, que não teve até hoje. Ou se teve, eu não tive acesso. Porque referências, a múmia fala de artefatos mitológicos, místicos, ancestrais. Se você pegar Deuses Egípcios, que não é um bom filme com o Gerard Butler, se eu não estou enganado, também fala de mitologia. Você tem as histórias da Bíblia. Você tem as histórias da Bíblia, também que é o Êxodo, o também. egípcio e o cristianismo. Exatamente. Os hebreus. Tem mais alguma história que você lembra relacionada ao Egito, além da múmia? Então, assim, essa é a questão. Até tem, mas são todas com o mesmo tempo. Por exemplo, você pode ter a múmia, a primeira lá de 1920, falava sobre um faraó voltando à vida, né, da morte. E aí você tem a de 99, né, que é 1, 2 e 3 com o Brendan Fraser, que é um faraó voltando da morte. E aí você tem de novo a múmia do Tom Cruise. Sim. A múmia que é uma múmia voltando. É a mesma coisa. Né, esse é o clichê. Os elementos mitológicos, né, ancestrais, místicos. Então fazer mais do mesmo seria cair no esquecimento. Ainda mais na HQ que a gente está num mundo, querendo ou não, somos concorrentes de Marvel e DC. E eles também têm personagens egípcios que também utilizam esses artefatos mitológicos, né, místicos. O que a gente fez? Já mudamos a chave, já não vai ter nada de mitologia e nada de místico. Vai ter ciência e tecnologia. Isso já foi um começo. Segundo elemento que a gente colocou, a luta de classes. Isso já pode ser até um clichê ao inverso, porque a gente está falando de Êxodo, da Bíblia, que os egípcios tinham dinheiro e os hebreus escravos não tinham. A gente começou a colocar isso no próprio Egito, em que um novo Cairo, uma nova tecnologia, uma nova capital dentro do Egito são os que têm dinheiro, e os do outro lado do Nilo, os egípcios pobres, não têm nada. Então a gente começou a colocar esses elementos, e isso foi dando ao Chacal uma nova roupagem. E foi por isso que no evento que a gente foi na Comic Con, a gente conseguiu ser muito bem aceito pelo público, porque é uma nova abordagem. Quando você explica a premissa para o teu público, tirando já de cara esses elementos clichês, ele já vai estar tendo um interesse muito maior, porque é uma voz nova que ele ainda não ouviu. Isso. E ele vai querer ouvir. Isso é legal. E assim, em cima disso que você está falando, é legal a gente analisar que você pode até contar a mesma história que foi contada. Sim. Então você pode, às vezes, que nem a gente decidiu pegar a mitologia egípcia e explorar ela de outra forma. Então a gente viu como ela sempre foi explorada, como o Marco falou, com mitologia, com misticismo, né, com certa fantasia. A gente decidiu colocar o pé no chão e falar, vamos ir para o lado da ciência, tecnologia e tal. Mas você pode mudar, então isso que a gente fez foi uma mudança de arquétipo e ambiente, vamos dizer assim, né? Exato. A gente pegou e transformou, reinventou esses arquétipos, esses ambientes. Como é que você poderia fazer, por exemplo, uma inovação se você ainda quer algo mitológico no Egito, por exemplo? Você pode mudar, às vezes, a premissa do seu protagonista.
Sim. Então, todo mundo está acostumado de ver a múmia acordar e ser um vilão. E se ela fosse o herói da história? Exatamente. Né? Já é uma coisa, muda a chave. É uma diferença. Então, você começa a pensar, e aí talvez seja, pelo menos nosso aqui, a grande jogada que eu acho que dá para a galera inovar de forma mais intuitiva, e claro, você precisa estudar, mas ela é a mais poderosa hoje em dia, que é essa reengenharia, né? Sim. É você pegar o que existe e virar de cabeça para baixo. Né? Isso é sempre muito poderoso. Isso, na maioria das vezes, funciona muito forte. Então, você pega algo que todo mundo está acostumado de ver de certa maneira e apresenta de outra forma. Né? E aí? Você pode inovar, como a gente está falando. Você vai fazer um drama, tem várias maneiras de você fazer um drama de forma mais inovadora. Né? Você quer fazer uma... A gente até falou aqui sobre um cara que está tendo muito sucesso, que ele aborda sempre temas de certa crítica sobre estruturas financeiras e políticas, que é o sul-coreano, né, que fez o... Sim. Esse cara, a gente tinha até falado isso, eu não lembro exatamente em qual vídeo foi, talvez tenha sido dos protagonistas, aí como que era o protagonista, mas o que ele faz? Acho que era da mensagem, como passar uma mensagem para o protagonista. O que ele faz? Ele tem uma ideia do que ele quer contar, e ele inova em ambientes. Sim. Né? Ele fala, esses ambientes que eu vou contar vão ser totalmente diferentes. Eu quero criticar o capitalismo, eu vou usar um trem. Sim. Né? Então ele usou o ambiente para trazer a mensagem de uma forma que ninguém usou ainda. Porque você pode criticar o nosso sistema financeiro, sei lá, contando um filme sobre Wall Street, né? Sobre como é a vida dos caras que agem na bolsa. Você pode fazer um documentário mostrando a vida da pobreza. Sim. E tal, os extremos. Ele decidiu fazer mudando ambientes. Então ele tem o Expresso do Amanhã, que é um filme onde toda a crítica desse sistema vai ser dada dentro de um trem. Isso. Ao mesmo tempo ele criou o Parasita, que já é um ambiente lá na Coreia do Sul, né? Que é mostrando de fato as realidades entre uma família pobre e uma família rica. Luta de classes, né? Uma luta de classes. Então ele muda no ambiente, mas a mensagem ele mantém. Ele tem um filme de veganismo muito legalzinho na Netflix, chama Okja. É uma super vaca, acho que transmorfa, sei lá. E ele fala sobre veganismo também. Também está relacionado com essas estruturas sociais, né? É a mensagem que ele quer dar. A mensagem que ele quer passar. Ele só muda, como o Roger falou, no ambiente e no protagonista. Exato. Claro. Acho que essa mudança do protagonista ela também é uma das mais fortes, porque ele que leva a trama, né? Sim. Então, aqui a gente está falando da múmia. Se você faz uma história onde a múmia é a vilã, o antagonista, sim. Né, você vai ter um caminho para levar essa mitologia. Então, todos os elementos mitológicos vão se apresentar como antagonistas, porque ela é a personificação. Exatamente. Então, no filme da múmia mesmo, você tem os escaravelhos, você tem os soldados que ele levanta lá para lutar, até as tempestades de areia jogam contra o protagonista. Se você vai fazer uma múmia sendo o protagonista, o mocinho da história, vamos supor que seja de heróis, às vezes esses elementos sejam os poderes do seu herói. Eles vão ser usados como, por exemplo, o escaravelho na realidade é um poder dele para lutar contra o mal, não sei o quê. Então você vai ter toda a ambientação pelo seu protagonista, né? Ele que vai dar o ritmo. No caso do Expresso da Manhã que o diretor, eu não lembro nunca o nome dele. Cara, eu não lembro, velho. Eu não saberia nem pronunciar direito. Mas ele escolhe no Expresso da Manhã o protagonista sendo o Chris Evans lá. Né? Chris Evans, que é um dos caras que vem de baixo. Né? Ele decide contar essa história pelo cara que vem de baixo. Se ele quisesse contar pelo cara que viesse de cima, já é uma outra inovação que você pode fazer numa história e tal. E aí você vê, a premissa do Expresso da Manhã é uma, e ela é a mesma no filme agora da Netflix, O Poço. Né? A mesma se trata de uma mesma mensagem praticamente, com o que muda? O ambiente. Exatamente. E com o ambiente, o protagonista. Né? Então você não tenha problema de se inspirar em uma obra que você gosta, que passa uma mensagem que você acha que é válido, contar que você quer contar, e você começa a olhar aonde eu vou mudar. Né? Então a mensagem pode ser a mesma. Posso contar a mesma mensagem que qualquer outra pessoa, se eu acho que vale a pena. A questão é, se eu repetir o modo como ele contou, eu não estou trazendo nada de novo. Não tem sentido eu estar publicando a minha obra se ela vai repetir o que já foi feito. Né? A grande diferença é, eu quero contar a minha história igual o Expresso da Manhã conta, o que eu posso mudar? O protagonista,
ambiente. Exatamente. E aí, claro, como a gente sempre frisa, não tem como fugir, vai ter que ter conhecimento de roteiro. Né? Não tem como fugir, porque basicamente o que você quer contar é uma mensagem, uma ideia. Só que o público, ele não vê essa ideia. O que ele vê é o filme, o roteiro que você colocou ali. Né? Então, você tem que saber que elementos você vai colocar para distanciar da sua origem de referência, mas ao mesmo tempo contar a sua história. Né? Então, por exemplo, se você vai... Por isso que é importante você estudar o roteiro, porque você tem que entender o que é um incidente excitante, por exemplo, porque esse é um ponto específico que você pode inovar. Como a gente falou nos filmes e quadrinhos de herói, o incidente excitante da morte, né, dos pais, da figura paterna, materna, são muito presentes, são o clichê. Exato. Né? Então, você saber que esse o incidente excitante é um momento que o seu herói vai se motivar, né, a se tornar um herói, é um momento que você vai falar, esse elemento da morte eu não vou usar, eu vou usar outra coisa. Porque eu já sei que caminho isso aqui vai levar. Não, e é até bom a gente falar, porque no nosso caso, né, não contar explicitamente, mas, por exemplo, como o Roger falou, o elemento clássico de incidente excitante para qualquer herói, ou a maioria deles, é morrer alguém. O Homem-Aranha perde o tio, o Batman perde os pais, o Capitão América não necessariamente perde alguém, mas ele te sai do teu tempo, né? O tempo dele morre, o Homem de Ferro também perdeu os pais. Então a morte ela é uma parada inerente assim, do super-herói. A gente sabendo disso, como é que a gente inova, tá? Saindo do clichê de que o herói vai perder alguém da família, a forma como ele perde, baleado, morreu, Superman perde os pais pela explosão de Krypton no planeta dele. A gente sabe que o herói perder alguém é uma motivação que vai ser baseada nesse trauma. Como a gente inova na morte? Foi aí que a gente pensou. A gente não vai falar aqui explicitamente, mas é só para vocês terem uma ideia. Como se inova na morte, que é um arquétipo, é uma perca, como que você inova para o teu protagonista, saindo do clichê de que algum vilão, alguma coisa algum ladrão vai matar o parente do herói e aí isso vai motivar ele a ser o herói. Isso é um clichê. Não funcionaria mais hoje. Mas o arquétipo morte, ele sempre vai funcionar. Porque é o quê? Uma simbologia que está em cada um de nós. Todo mundo, em algum momento, vai perder alguém. Isso é triste, mas vai perder. E isso mexe com a gente. E como o cinema, o HQ, um curta, ou seja lá o que for, uma construção narrativa, uma metáfora para a nossa vida, a gente se espelha no protagonista dela, né? Então, quando ele perde alguém, é como se a gente estivesse experienciando a perca que a gente teve ou a perca que a gente terá. Então, aquilo é muito traumático. Por isso que muita gente lembra do storytelling do Batman no Beco, perdendo a mãe e o pai por um bandido que matou eles a sangue frio. É como se a gente estivesse perdendo nossos pais, tá? Só que fazer isso no nosso ramo de super-herói hoje é clichê, mas a morte é um clichê que funciona. Isso. Agora, como que você vai inovar nesse clichê da morte é o que importa para o público. E foi aí que a gente começou a criar soluções criativas novas, tá? Em relação ao arquétipo da morte, que fundamentasse o herói a vestir um manto e combatesse o crime, tá? É uma ideia para vocês terem, não que talvez tenha ou não morte na história de vocês, mas comecem como o Roger falou, assistir filmes do gênero que você quer contar e veja os clichês que estão na maioria dos filmes, ou em todos, e você vê um elemento que funciona, mas como que você vai dar uma roupagem nova para aquele elemento. No nosso caso foi a morte, no seu pode ser uma outra coisa. Mas essa roupagem é que tem que ser uma forma nova. E não você tirar o arquétipo, a simbologia, não possa não ser tão benéfico. Tá? Se a gente fizesse um herói que não passasse pela morte, não ia ser tão plausível para o nosso público, consumidor de HQ. Porque o trauma tem que ser um trauma para a vida. E eu acho, posso estar enganado, mas que o trauma da morte é um dos mais fortes que se tem. Se não mais. Mas aí é como você inova. E na história de vocês, tem alguma coisa que fundamenta aquele gênero.
mas como você dá uma forma nova, uma visão nova sobre aquilo. É aquilo que é a inovação e sair do clichê. Tem até uma franquia que ela exemplifica bem isso, que eu não sei bem qual seria o nome do arquétipo, mas em Missão Impossível existe um arquétipo que eu não sei se seria da urgência ou da... sei lá qual é o nome disso, mas que você sabe que ele vai salvar o mundo, o Ethan Hunt vai salvar o mundo, segundos antes no limite. Então assim, ou a bomba vai explodir no limite, ou vai cair alguma coisa no limite e faltando alguns segundos ele consegue. Sim. Né? Que é para ele poder fazer até a frase do missão cumprida. Né? O que eles inovam? Como isso vai acontecer? Né? Então, em um filme é um fio, ele corta, no outro filme é um botão que ele alcança, no outro filme é um rádio que tem que passar. Então, você tem que, como o Marcão falou, é a roupagem que você vai dar para esse arquétipo, né? E que a essência se mantenha. A essência se mantenha, porque você tem que, como o Marcão falou, você tem que sentir. Quando você vê o cara superando um trauma, é você superar ele também, né? E você, acho que as grandes histórias no mundo são aquelas que conseguem te fazer se ver no lugar do protagonista, né? De alguma forma. Então, quando eu digo se ver, não só na parte simplista e objetiva de você ver o cara lá e torcer por ele, mas na parte subjetiva, muitas vezes inconsciente, de você imaginar os seus problemas no lugar dos problemas dele, né? E como essa pessoa faz para superar os problemas e você supera os seus. Então, as grandes histórias conseguem fazer você vestir os sapatos daquele personagem, daquele protagonista. E como a gente falou, quando você coloca esse elemento da morte aí, ele é muito forte. Mas pode ser qualquer coisa. Como a gente falou, lá na comédia romântica, você não conseguir a mulher dos seus sonhos ou a pessoa que você quer, a rejeição é muito forte. Né? E isso pode ser um incidente tanto que a gente vê em muitos filmes. Sim. Né? O cara que não consegue a mulher. Agora, você sabe que no final do filme ele vai conseguir. Ele vai conseguir estar com a mulher que ele ama ou a mulher vai estar com o homem que ela ama. Como ele vai conseguir conquistar essa pessoa? Aí que entra a inovação, né? A fuga desse clichê. Todo mundo sabe que isso ficou marcado durante muito tempo nas comédias românticas. É a cena da corrida pro abraço. Tanto que o Shrek brinca com isso de forma incrível, que é um indo pro outro e dá um abraço e tal. Isso era um clichêzão dos anos 50 lá e tal, que era o casal poeticamente vindo se abraçando e tal, uma coisa bem shakespeariana até, né? Então, como é que as coisas foram se adaptando? Você tem vários filmes que o personagem protagonista que quer conquistar a mulher ou o homem, esse personagem faz coisas diferentes. Então, tem filme onde você vê o cara cantando uma música, faz um show para a pessoa, aí pede desculpas numa TV aberta, não sei o que. Então, já é uma inovação que você coloca para as pessoas sentirem que há algo diferente ali. Como o Marcão falou algum tempo atrás, as pessoas assistem a sua história para ver o como, né? Para ver como as coisas vão se desenvolver. Exatamente. Né? Porque elas já sabem o que vai acontecer, como aquilo vai se suceder, que é a grande surpresa. Todo mundo assiste um filme de herói sabendo que o herói vai vencer o vilão. Como ele vai vencer o vilão é a grande surpresa. Né? Então, como ele falou, o arquétipo de super-herói também é algo batido. Todo mundo sabe como é que é uma história de herói. Agora, como as coisas se sucedem ali, que é a grande diferença. Né? Então, a gente até tinha elencado, só para passar uma ordem dessa engenharia reversa. Então, a primeira coisa que você pode fazer é mudar um arquétipo. Né? Pegar esse arquétipo e quebrar ele, ou inverter ele, ou mudar ele de alguma forma. Para você saber o que é arquétipo, tem a nossa lista no card aí, tudo que a gente já falou sobre o arquétipo. Tá? Por isso que é importante assistir lá os arquétipos que a gente fez, a playlist. Né? E até nisso, né? Você entendendo o arquétipo, você vê quais tipos de situações e elementos vão ser mais impactantes. Exato. Né? Para você colocar o elemento certo na sua história. Segundo é o protagonista, como a gente falou, você pode enxergar os protagonistas como antagonistas da história, ou os antagonistas como protagonistas, dar visões diferentes, óticas diferentes para a sua história. Né? A própria história ela pode mudar quando a gente falou nisso do como. Né? Como que as coisas vão acontecer. E aí já entra, claro, na parte estrutural. Né? Você conseguir entender
no meu clímax, no terceiro ato, tem que ser diferente do que costuma ser nas histórias desse gênero e tal. E acaba sendo mais complicado de se fazer, porque você tem que ter domínio da sua obra. Aquilo que você falou no começo é muito poderoso, que quando você tem você tem o background, que a gente chama, né, a história pregressa, do seu protagonista, do seu universo, fica muito mais fácil escrever. Muito mais. Eu lembro até do exemplo de quando a gente estava trabalhando no Chacal, e aí criamos a história pregressa. Parecia que as falas dele, o que ele faria em sequência, já estava feito. Porque você já sabe como esse cara é. Quando você não tem esse background, você não tem... Aí você não tem o norte. Você está jogando no escuro ali. E aí que corre um dos grandes erros da galera que escreve, às vezes sem prestar atenção, que é aí que você perde o seu personagem, né? Sim. Que você não tem a essência dele escrita para você, você começa a tomar atitudes que às vezes o seu fã fala, pô, mas ele não faria isso. Exatamente. Né? Porque você não tem essa referência. Então é importante sim ter essa estrutura em cima gravada da sua história. Com certeza. Certo? Mas acho que deu para basicamente passar esses passos aí. Para sair do clichê. Claro que não tem, como a gente falou, não existe uma receita de bolo. Sim, sim. Né? E não tem problema você fazer uma história clichê. Se você quiser fazer uma história clichê, faça. Você só não pode... A questão, como a gente fala, é a expectativa. Com certeza. Você não pode fazer uma história clichê e ter a expectativa que o mundo vai amar a sua história. Sim. Não, porque vai ser mais uma dentre outras. Mas não tem problema. Se for o seu objetivo fazer algo que todo mundo está acostumado, faça. Só não espere revolucionar o cinema, os quadrinhos, seja lá qual for a mídia que você está lançando. Beleza? Então esperamos que tenha ajudado, né? Essas dicas que a gente deu aí. Então, se você curtiu o vídeo, dê um joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Se puder, ative os sininhos também para receber as notificações, porque a gente sempre está postando vídeos novos aí. E a gente acaba até fracionando algumas vezes para ficar mais rápido a mensagem para a galera. Né? E se conhece algum amigo que está tendo dificuldade para escrever a história dele, manda para ele aí e escreve nos comentários o que você achou, se te ajudou, qual é a sua dificuldade para superar o clichê aí. Certo? Boa. Até a próxima, galera. Falou, galera. Até a próxima.